Olá pessoal, sou o Dr. Rafael Furlaneto, médico ginecologista, e hoje estamos aqui no Futuro Doutores para falar de um tema de extrema relevância dentro da ginecologia. Um assunto pouco falado, pouco explorado e de pouco conhecimento, tanto de profissionais como das nossas pacientes. E eu trago aqui hoje para vocês, para bater um papo com a gente sobre esse tema chamado vaginismo, a doutora Débora Pádua, nossa colega fisioterapeuta pélvica especializada nessa área e vai contar um pouquinho para a gente sobre esse tema tão importante. Eu quero agradecer muito o convite, porque é muito bom saber que médicos especialistas na ginecologia querem falar sobre o tema e que realmente a gente precisa muito abordar o vaginismo para que tanto os médicos quanto as pacientes entendam um pouco melhor essa disfunção aí que atrapalha a vida de muita gente. E é de extrema importância até mesmo para os meus colegas de profissão, porque nós temos responsabilidades muito grandes, né? Se a gente não tomar determinados cuidados, a gente pode ser um fator gatilho para esse assunto, né? Então, doutora Débora, vamos conceituar aqui para a gente, vamos explicar o que é vaginismo. O vaginismo, ele é uma disfunção sexual feminina que ele pode provocar espasmo da musculatura que fica em volta do canal vaginal. Então, é assim que a gente acha na literatura. E ele acaba trazendo muito sofrimento, ansiedade para essas mulheres. Por quê? Elas têm uma grande dificuldade em serem penetradas. Então, ser penetrada não é só na relação sexual que a gente fala. Então, também um absorvente interno, um espéculo ginecológico para fazer um exame, um ultrassom transvaginal. Então, algumas mulheres têm mais dificuldade com determinadas coisas do que outras. E tem os casos um pouco mais graves, que essa mulher tem dificuldade com qualquer tipo de penetração. Então, o que a gente encontra no consultório? Mulheres que, às vezes, conseguem ter uma relação, mas não conseguem fazer exame ginecológico. Ou o oposto, consegue fazer o exame ginecológico, mas nunca conseguiu ter uma relação sexual. Então, tem níveis aí, tem casos bem mais graves, mulheres que entram em pânico, mulheres que nunca conseguiram fazer um exame ginecológico. Então, no geral é isso, é um fechamento desse canal e que impede essa penetração. E na maioria dos casos provoca dor, não é 100%. Tem mulheres que simplesmente travam e tem mulheres que têm dificuldade só em serem penetradas. Então, dentro desse conceito, né, é muito comum, né, na minha função como ginecologista, num determinado momento, perceber uma certa ansiedade do paciente, da paciente ali na minha frente, com a questão do exame. Sim. Né? O que acontece, doutor Rafael? O exame ginecológico em si, o que eu falo para as minhas pacientes? Agradável ele não é, mas ele tem que ser algo tolerável. Mas quando a gente fala em vaginismo, são mulheres que não dormem para ir fazer um exame ginecológico. Muitas vezes elas têm diarreia. Algumas acabam chegando a menstruar de tão nervosas que elas ficam. Às vezes elas ficam na ilusão de que tem uma doença, mas não tem coragem de ir fazer um exame ginecológico. Ou seja, é um sofrimento além do só tolerável. Eu vou, é chato, dura ali alguns segundos, no máximo 1 minuto, um exame ginecológico e tá tudo certo. E não, para essas mulheres é muito mais do que isso. Então, eu já tive, para você ter uma noção, eu já tive paciente de 60 anos que nunca tinha feito um exame ginecológico, foi fazer com 60. Então, isso não pode acontecer. Foi o que a gente estava conversando antes. São mulheres, as pacientes de vaginismo, são mulheres que têm medo dos médicos, são mulheres que têm medo dos exames ginecológicos mais do que ter uma doença. Então, ela imagina que ela tem uma doença, mas ela não tem coragem de ir fazer um exame. E a gente está falando um pouquinho sobre o gatilho médico ginecologista, né? Mas o que pode desenvolver vaginismo?
Olha, tem muita coisa que pode aparecer aí o vaginismo. Tem as causas psicológicas, então a gente vê muito em consultório. Famílias com educação muito rígida, pessoas muito religiosas ou de famílias muito religiosas também, né? Pessoas muito rígidas por si, tem um determinado conceito de sexo, às vezes e não quer mudar nada do que aquilo ali que existe na cabeça dela. Então, existe a parte psicológica. Existem muitas mulheres abusadas. Então, eu atendo muita mulher que foi abusada, principalmente na infância. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente falar, porque muito se pensa em vaginismo em relação ao abuso. Sim, né? mas porque os estudos anteriores relacionavam o vaginismo a abuso. Sim. Hoje a gente já sabe que não é só isso, mas realmente é algo extremamente importante de ser dito. Um dos pontos que você colocou é sobre a religiosidade. Sim. Né? Recentemente, nós compartilhamos uma paciente em que ela desenvolveu o vaginismo. Por quê? Por conta da religiosidade dos pais, sobre uma questão de, minha filha, você não pode engravidar, se você engravidar, fazer uma pressão. E a partir do momento em que ela recebia essa pressão dos pais, o que aconteceu? Ela não conseguia ter uma relação e aí veio o vaginismo. Sim. Né? Então, esse conceito cultural também é muito importante, né? Da gente abordar, principalmente dentro do consultório de ginecologia. Doutora Débora, dentro desse cenário em que a gente está falando, do exame ginecológico, da gente falar sobre um abuso, que é muito frequente, principalmente quando a separação dos pais, muito precoce. Eu tive recentemente uma paciente que me procura que ela foi abusada sexualmente dos 5 com a consumação do fato aos 7 anos. E nesse momento em que a mãe descobre que isso estava acontecendo, coloca essa paciente para fora de casa como se ela fosse culpada por aquilo, né? E aí no momento em que ela mais precisava de um apoio... Sim, e uma criança, né? E uma criança. E aí ela é tarjada, né? E acabou desenvolvendo essa questão do vaginismo e isso trouxe muitas repercussões para a vida dela. Sim. Né? Falando em repercussões, o que isso afeta, né? Como que é a paciente de vaginismo? Do ponto de vista emocional, do ponto de vista de relação? Olha, eu tenho paciente de tudo que é jeito. Então, eu ainda tento traçar uma determinada paciente. É um fato. Eu tenho muitas pacientes religiosas. Então, acho que essa é a minha maior demanda. Eu acho que é pela religião? Não. Porque eu tenho de diversas religiões. Só que a forma que às vezes essas mulheres são moldadas acaba sendo algo que compromete o futuro delas. Então essas mulheres muitas vezes elas são educadas para casar virgem. Sim. Então ela fica dando essa informação para o cérebro dela. Cada vez que ela tem qualquer coisa com o parceiro, ela começa a ficar excitada, o que acontece? O cérebro, não pode. Não, trava. E assim vai indo. E muitas namoram por anos até casarem. E aí, o que acontece? Eu digo que acontece uma festa, que seria o casamento, e dali pra frente, ela é obrigada a ter relação. O que ontem seria um pecado dentro da religião dela, a partir de hoje, ela tá cometendo o maior erro, porque ela tá deixando o marido dela desejando algo que ela não pode dar. Então, é algo assim, extremamente, que a gente encontra isso muito no consultório. Então, essa mulher, ela parece que ela não consegue virar a chave, porque ela foi moldada de um determinado jeito, mas o corpo dela entendeu de um jeito e não consegue virar a chave. Então, eu percebo isso. E muitas que resolvem casar virgens, elas resolvem casar sem informação. Sim. E aí que a gente volta para os médicos, né? Porque muitas elas passam nos médicos, tomam um anticoncepcional e assim, o que vai acontecer? Não sei. Elas não sabem nem o que vai acontecer nessa lua de mel. Isso é muito importante, porque até mesmo hoje como um educador, um formador de médicos, né, dentro de uma da parte da minha profissão, eu trabalho muito isso com eles. Né? Sim. Principalmente desse ponto de vista quando a gente fala de contracepção, né? Só pegando um gancho nesse assunto. Quantas mulheres acham que elas não têm que passar por um ginecologista antes da primeira relação sexual?
Mas aí, doutora Débora, a gente encontra situações em que elas até mesmo às vezes podem procurar, mas às vezes eu sinto, né, e hoje um dos motivos de eu querer falar um pouco sobre esse tema e de fazer o convite, e até o nosso primeiro convite foi da gente escrever algo sobre esse assunto, né, é porque eu vejo que os meus colegas dentro da minha profissão, dentro da ginecologia, dentro da medicina, não sabem muito bem lidar, né? Porque essa paciente que tem vaginismo, vamos pegar essa que vem do conceito religioso, né, que vem forte, né, e acaba não conseguindo se relacionar sexualmente, mesmo desejando aquilo, não consegue porque se trava, é algo inconsciente. Sim. Né? Como que você acha que o papel do médico seria em ajudar? Como abordar esse tema? Olha, na minha humilde opinião, sim, eu acho que tinha que ter, dentro da medicina, dentro da ginecologia, um momento onde essa pessoa ela vai ter os conceitos básicos sobre sexualidade. Só que a gente teve um estudo grande da Carmita Ábido no Brasil, que fala justamente que os médicos não estão preparados para falar de sexo com as suas pacientes. Sim. Então, assim, se o médico, que é o maior conceito que a gente tem de saúde, não está preparado para falar de sexo, com quem você vai falar? Então, eu acho que em um determinado momento da vida dessa mulher, ela deveria ter uma determinada aula que se falasse sobre sexo, sobre ímen, sobre a primeira relação, sobre pênis. E não é isso que a gente encontra. Então, a gente encontra mulheres que entendem que tem que tomar anticoncepcional. É esse Sim. o conceito delas. Elas não têm que entender do que elas vão fazer na relação sexual. E mulheres que chegam sem nenhuma informação, tem tudo para ser um caos essa primeira vez, né? E aí é que mora o perigo. Mora o perigo da primeira relação ser muito ruim pelo próprio vaginismo, ou às vezes ela vai para um consultório médico, mas o médico às vezes parte do princípio que a gente estava falando sobre isso antes, parte do princípio que a paciente sabe o que vai ser feito ali e elas não sabem o que vai ser feito no exame ginecológico. A fisioterapia hoje, pelo menos dentro da minha clínica, a gente montou todo um conceito em cima disso. Então, a gente dá aula de anatomia, a gente mostra esse ímen para que a paciente que tem ainda saiba o que é. Um restinho de mucosa, olha, aqui era o teu ímen. A gente mostra tudo isso para a paciente. A gente ensina como a paciente tem que se lavar, porque muitas não sabem, as mães não ensinaram. Então, assim, a gente tenta mostrar para ela como é o corpo dela, tentar explicar como é a fisiologia da sexualidade, o que vai acontecer nessa relação sexual, para que ela se sinta segura, porque o próprio pênis e vagina, para ela, já é algo muito desconhecido. Canal vaginal é algo muito escondido. Então, ela não entende muito bem nem o que vai acontecer. Então, acaba que, assim, são várias coisas que podem dar errado. E o médico, ele deveria ser essa pessoa que a paciente tem o conceito de ir atrás para saber todas essas informações. E hoje não é isso que a gente percebe. Ou pelo menos é isso que eu não percebo nas minhas pacientes. Elas não têm, elas não conseguem acreditar que aquele profissional vai cuidar delas. Elas têm medo do ginecologista e isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Então a gente tem que dar um pouco mais de abertura para falar. Porque isso acaba trazendo uma situação de vulnerabilidade para essa paciente, né? Até Total. Mesmo de inferioridade. E a gente sabe que todo mundo tem o direito de ser feliz, né? Sim. E pegando um gancho nisso, do diagnóstico, de falar, como que a gente faz o diagnóstico? Existem tipos de vaginismo? Existe. Na literatura, principalmente o DSM-5, que é o que eu mais sigo, lá eles falam em diagnóstico o primário, o secundário, vaginismo primário, secundário, ou de início ou adquirido, tá? Sim. Então, desde a primeira relação sexual, essa mulher pode ter um problema, pode ter uma dificuldade de penetração e se mantém desse jeito. Ou adquirida, que essa mulher ela não tem nenhum problema,
passou por um determinado momento, algo aconteceu que fez com que essa mulher, a partir dali, já não conseguisse ter uma relação sexual, um exame ginecológico, enfim. As pacientes de primário, a gente encontra muitas com essas causas psicológicas que eu te falei, mas também o que eu encontro muito em consultório? Alteração de ímen, que também é uma coisa que não se fala muito, Sim. como se todo o ímen fosse igual, e a gente percebe que não. Sim. Tem muitos tipos de ímens que são muito grandes, que são muito fibrosos, que não têm flexibilidade. Então, muitas pacientes eu avalio e encaminho para um ginecologista cirurgião para operar. Sim. Né? Então, a gente, principalmente em São Paulo, aqui em Campinas também, a gente tem determinadas pessoas que a gente já fez cirurgias em pacientes anteriores, então a gente sabe que são competentes, então a gente encaminha para isso. Só que tem paciente que no início ela é tão grave que não adianta eu mandar para o médico, encaminhar para o médico, primeiro porque ela não vai, segundo o médico não consegue examinar, que são, às vezes, alguns casos que você tenta colocar a mão na paciente Sim. pelo lado de fora, na vulva, e você não consegue. A paciente já começa a chorar, ela já fecha as pernas, ela contrai abdômen, contrai glúteo, fecha tudo que ela pode, ela entra em desespero. Uma paciente dessa a gente tem que tratar num primeiro momento para depois conseguir realmente examinar essa paciente, ver esse ímen como é para poder mandar para um outro profissional. Então, tem alguns casos que isso pode acontecer. Então, o ímen é algo que a gente sempre avalia muito na clínica, porque a gente tem bastante paciente que é virgem ainda e não teve rompimento. Tá? Tem os casos de secundário que, às vezes, depois de algum tipo de infecção, uma candidíase de repetição, infecções urinárias de repetição, em algum momento essa mulher deu gatilho de contração. Por quê? Porque teve relações dolorosas, muitas relações dolorosas, então acaba se tornando um problema e o corpo dela reage com contração, tentando proteger. Eu te dou dor, você tem que fazer alguma coisa para se proteger. E eu acho que é um ponto muito importante desse gatilho da dor, porque até mesmo uma doença que vem crescendo em diagnóstico e incidência, a endometriose, é uma doença progressiva e a gente vê muitas mulheres desenvolvendo vaginismo por conta dessa dor na relação, por conta da doença da endometriose. Exatamente. Anteontem eu recebi uma paciente no consultório que voltou dizendo, doutor, recebi alta da fisioterapia, eu consegui ter a minha relação após anos sem conseguir, com lubrificação vaginal feliz, né? E dentro disso, dentro desse cenário, Débora, qual é o papel do parceiro ou da parceira desta paciente? O que é fundamental? Porque aqui a gente está falando para uma população que às vezes acaba se identificando e que tem um certo receio de falar sobre isso. Então, se tem alguém aqui que está reconhecendo que seu parceiro ou sua parceira tem uma questão de vaginismo, né? Qual que seria o ideal, o comportamento? Porque eu gosto muito de falar para os acompanhantes, para os parceiros, sobre as situações biológicas da vida da mulher e as suas repercussões. O que você acha que é de fundamental para alguém que tem uma parceira sexual que tem vaginismo? Qual seria a conduta? A primeira coisa, as pessoas têm que entender que dor na relação não é normal. Não é normal. A primeira coisa, alguma coisa está errado. Então, incentivar essa parceira a procurar ajuda. Então, num primeiro momento, o ideal é o ginecologista. Por quê? Porque uma das formas de diagnóstico é a exclusão. Então, você precisa excluir que tem uma infecção, que tem qualquer alteração ali dentro que possa causar dor. Achou qualquer coisa, tratou, continua com dor, algo ainda continua errado. Então, esse parceiro, ele tem que incentivar essa busca. Agora, não é bem isso que a gente vê sempre, né? Então, a gente vê parceiros que às vezes forçam a relação sexual, ou, não, mas vamos colocar só um pouquinho, e aí acaba que vai e tem uma penetração de uma vez e machuca essa paciente. A paciente, além de ter relação no momento, ela fica com dor depois. Então, o ideal dos parceiros é isso, é entender que tem alguma coisa errada ali, precisa de tratamento, precisa, a princípio, de um médico, e se não, de uma fisioterapia pélvica que pode ajudar. Eu acho que dentro desse cenário do tratamento, que o médico nem tem acontecido entre nós,
eu acabo diagnosticando, vendo e encaminhando para você. Conta um pouco para a gente como é o tratamento, como vocês desenvolvem o tratamento para vaginismo? O tratamento, num primeiro momento, é uma avaliação. Ela gira aí em torno de 1 hora, tem pacientes que um pouco mais, outros um pouco menos. Então, a gente colhe todo o histórico da paciente. Então, a gente pergunta muitas vezes o que ninguém pergunta. Então, um exemplo, frequência sexual. Quantas vezes tem relação? O pênis entra? Entra quanto? Sente dor? Que tipo de dor? Dor de 0 a 10, tem ardência, tem queimação, sente dor antes, sente dor depois. Então, assim, é um diagnóstico, é uma anamnese bem minuciosa de tentar entender ali o que pode estar levando essa mulher para a dor, né? Então uma mulher que tenta ter relações, por exemplo, 3 vezes na semana. Todas as vezes você tenta a penetração? Sim. Alguma das vezes entra? Não. Você sente dor em todas as vezes? Sim. E quanto tempo você tá assim? Tô assim há 5 anos. Ou seja, a pessoa tá sentindo dor há 5 anos. Ela tá dando estímulo pro corpo dela reagir há 5 anos. E aí, como o corpo dela reage? Com contração. Então, no primeiro momento, é essa anamnese. Num segundo momento, a gente faz o exame físico. Sim. Então, o exame físico, a gente não coloca espéculo, tá? Num primeiro momento, não. A gente chega num determinado momento que a gente coloca, assim, o espéculo na paciente para treiná-la para o exame ginecológico das que têm medo do exame. Sim. E é aí que a gente devolve para o médico da paciente, tá? As que não têm um médico, a gente tem uma lista de indicações na clínica que a gente pede para a paciente pegar com as nossas secretárias e ela escolhe para onde ela vai. Então, num primeiro momento, é isso. A gente examina externamente, depois a gente examina internamente, avaliando a hiperatividade dessa musculatura, avaliando qual é a reação dessa paciente. Tem pacientes que a gente não consegue fazer toque de jeito nenhum. Tem pacientes, ontem eu avaliei uma, que eu demorei 50 minutos para colocar metade do dedo nela. Por quê? Porque ela entrava em pânico. É uma paciente que está precisando tomar medicação para ir para fisioterapia. Ela toma medicação controlada, porque ela entra muito em pânico. Então, a gente tem que ver o nível dessa paciente, o que é possível fazer e não ultrapassar, porque senão a paciente também vai embora com medo da físio. Então, ela só vai acumulando medos. Então, não pode. Então, a gente tem que saber até determinado momento. É aí, com esses dados, que a gente determina se a gente coloca a paciente como um caso leve, moderado e grave, de acordo com o DSM-5. Okay. E aí, mais ou menos, para as pacientes mais leves, a gente coloca 10 sessões, as moderadas, às vezes, umas 15, de 12 a 15 sessões, as graves, às vezes, de 15 a 20 sessões. Paciente, aí todo mundo pensa que é grave. Todo mundo fala, não, eu não consigo ter relação, então sou grave. Não, não é assim. Então, a gente avalia vários pontos. Tem paciente que deita e já começa a chorar. Tem paciente que deita e fecha a perna. Tanto que a gente não usa no nosso consultório perneira. Por quê? A perneira, para quem não sabe, ela prende a perna da paciente. Se a paciente tenta fechar, ela não consegue. Então, a gente usa apoio de pé. Por quê? Para deixar essa paciente livre caso ela queira fechar as pernas. Porque para aquela paciente, ela tentar fechar e não conseguir, para ela é como se tivesse uma sirene ligada assim, no máximo. Então, ela tá desesperada. Então, a gente faz toda uma avaliação física e chega à conclusão qual o número de sessões que a gente passa para aquela paciente. Eu gosto de tratar uma vez na semana. Certo. Por quê? Porque a paciente tem tempo para ter relações sexuais boas. O que isso quer dizer? Eu não deixo a paciente tentar a penetração. Mas todas as outras coisas que fazem parte da relação eu permito, para que o cérebro dela comece a pensar em sexo como algo não doloroso. Por quê? Para aquela que tenta todas as vezes, o sexo encostou, pronto. Hoje que eu vou pra dor. E aí, muitas têm raiva do marido. Muitas têm raiva do parceiro. Por quê? A frase que elas dizem pra gente é: enquanto eu sinto dor, ele sente prazer. Exatamente, eu escuto muito isso no consultório. Então, é um problema. As pacientes de endometriose, que você tinha falado antes, é um público que tá chegando muito no consultório, porque a endometriose também tá sendo mais falada, assim como o vaginismo.
Só que muitas vezes elas começam a ter dor profunda, tinham vida sexual normal, sem dor, começa a ter dor mais no fundo do canal e depois essa dor vai vindo para fora até que ela não consegue mais ter uma relação sexual. Então, ou seja, é uma endometriose que pode vir a se transformar em um vaginismo. A princípio é vaginismo? Não. Não é. Sim. Mas ela pode vir a se tornar caso a dor continue. Porque aquela experiência de dor, né? Aquela memória de dor. Exatamente. E aí que começa. E muitas vezes o parceiro, o que eu percebo dentro do consultório ginecológico, deles não compreenderem essas situações, né? Ela não me serve mais, porque isso afeta a masculinidade. Então, eu gosto muito de trazer o parceiro nesse cenário Sim. e esclarecer esses pontos. Quando falávamos sobre a questão da gente gravar esse podcast, esse bate-papo sobre vaginismo, a gente recebeu uma pergunta naquelas caixinhas lá, e que eu achei extremamente importante e relevante trazer aqui. A paciente coloca: eu tenho vaginismo. Eu posso engravidar? Eu consigo engravidar? Olha a associação do vaginismo com a infertilidade. Não, você não é infértil. Você Sim. tem uma dificuldade, uma dor em autorizar e conceder aquela relação sexual, né? Mas, e aí depois ela fala, se eu engravido, isso é uma gestação de alto risco? Então, vamos lá. Porque não, não. E muitas vezes a gente escuta, né, doutora Débora, e acho que dentro da sua prática, quantas mulheres que engravidam na tentativa de ter um parto vaginal para se livrar do vaginismo. E pelo contrário, às vezes isso passa a ser um fator de gatilho muito grande, porque a gente não tem equipes, principalmente em hospitais públicos, preparadas para lidar com a paciente com dor do parto, com dor de trabalho de parto, associada a um vaginismo. Ser examinada. Né? Exatamente. Muito bom. Doutora mas a mulher, sim, ela consegue engravidar, mas vira um problema. Sim. Eu falo que elas trocam 6 por meia dúzia. Por quê? Ela tem o vaginismo, agora ela continua com o vaginismo e não consegue ser examinada. Então, tem muitas, na clínica a gente também recebe as pacientes que são gestantes, e aí a gente pede autorização para os médicos. Sim. A gente espera o primeiro trimestre, então nas 12 primeiras semanas a gente tenta não tocar na paciente. Depois disso, a gente tenta a autorização do médico para poder fazer algumas coisas, mas a gente não pode fazer tudo. Então, a fisioterapia com eletroestimulação, essas partes a gente não faz, mas a gente muitas vezes consegue que a paciente, pelo menos, faça exames ginecológicos e seja examinada caso ela vá para um parto vaginal. Então, a gente faz esse trabalho também, porque muitas acabam engravidando e engravidando com a pontinha do pênis. Exatamente, ou até mesmo tentando, né, nessa busca, igual a gente compartilhou aquele caso da paciente fazendo uma inseminação, né? Pegou, colocou o sêmen numa seringa, busca por ter um parto vaginal e tentar corrigir, né? Sim. Doutora Débora, vamos deixar aí um recado, né, para essa população que às vezes está nos assistindo e está se identificando com alguma coisa. Que a senhora deixaria de mensagem para essas mulheres que estão se identificando aqui conosco? Olha, a primeira coisa vaginismo tem cura. Tem cura. Tem cura. Então, hoje, com a fisioterapia pélvica, a gente tem tratado muitas pacientes. Milhares de pacientes foram tratadas que depois conseguiram ser mães, conseguem ser examinadas pelos médicos. Outra coisa confie nos médicos. Então, a gente fala de alguns médicos que às vezes não respeitam muito as pacientes, às vezes não conversam muito, mas existem muitos profissionais bons também, ou querem ser bons. E é exatamente, eu acredito que o teu papel, né, incentivar também os seus alunos a buscar informação, porque nós da área da saúde temos um compromisso muito grande com a população. Então, a gente tem que ajudar, nós temos a informação. Então, nós temos que passar essa informação. De forma clara. De forma clara, para que as pessoas que sejam leigas possam entender. Então, o vaginismo, hoje, é algo que em poucos meses, em 2, 3 meses, uma mulher que faz um tratamento certinho, ela se livra dele. E ela não vai mais ter medo de ser penetrada, seja qual causa for.
desde mulheres estupradas, abusadas, né? Ou casos muito simples, que foi uma candidíase de repetição. Então, existe saída para todos esses casos. Então, precisa buscar um bom profissional para que acompanhe o caso e que em pouco tempo essa mulher não vai ter mais nada. E ter liberdade de falar, né? E de questionar, né? E de colocar isso para fora, né? De você se empoderar, que é algo que, se o seu médico não tocou nesse assunto, converse com ele, né? Sim. Busque a informação, né? Mas eu acho que é isso, né? Agradeço imensamente a sua presença. Ressalto ainda, mais uma vez, o convite de que a gente possa escrever algo para que a gente possa preparar ainda melhor a nossa população médica, principalmente os ginecologistas, para lidar com assuntos tão importantes, né, que com certeza vai empoderar e melhorar a qualidade das nossas mulheres. Eu que agradeço e estou disponível aí para o que for de ajuda tanto para os médicos quanto para as pacientes. Pode contar comigo. É isso aí, pessoal. Agradeço a audiência de vocês, né? Esse foi o nosso bate-papo aqui sobre vaginismo. Se você gostou, compartilhe, curta, encaminhe para alguém que você conheça que possa se beneficiar com esse conteúdo, tá? E nos aguarde para os próximos episódios.